Boa tarde. Como calcular o preço de venda é o tema da live de hoje. Sejam bem-vindos. É um assunto que interessa para todo mundo que trabalha com comida, com sopa, mas eu vou falar de sopa, mas serve para qualquer tipo de comida também. E aí, prato do chefe, só chegou você por agora. Me conta aí um pouco o que você faz. O que você vende? Tudo bom? Sempre espero um pouquinho para o Instagram avisar a live, aí no começo eu gosto de conversar com quem já está aqui. Eu abri uma caixinha de pergunta nos stories há umas semanas atrás e apareceram algumas dúvidas como sendo as principais. E aí, preço de venda era uma delas. Ah, seja bem-vindo então, mas acho que não aparece seu nome aqui. Você é não lembro agora todos os meninos de cabeça. Você comprou no seu nome o prato do chefe ou no nome da sua namorada ou esposa? Seja bem-vindo então, prazer em conhecê-lo. Então, a gente vai falar de composição de preço de venda. Quem é meu aluno não tem essa dificuldade porque o preço de venda já está lá feito. Já vai montado isso dentro do Viver de Sopa, mas essa é uma dúvida de muitos empreendedores. As pessoas, eu gosto muito de comparar, assim, quando você começa a vender alguma coisa de comida, comparar não, eu gosto de pedir para a pessoa observar isso. Quando você vai vender alguma coisa de comida, você sai de casa e vai comprar algum... Ah, o José Evandro, que legal, José Evandro. Depois me fala, eu te mandei uma mensagem lá para o WhatsApp, né? Me fala se você tá com alguma dúvida. Eu mandei um e-mail para vocês na sexta-feira, dando uma repassada em todos os módulos. Me fala, por favor, se você conseguiu baixar as planilhas, se está tendo alguma dúvida. E que bom que você está aqui, sinal de que você está realmente fazendo todas as etapas. É isso aí, o conteúdo ao vivo é bom que complementa o conteúdo do curso. Então, quando você sai para... Você vendeu uma sopa, uma marmita, vendeu alguma coisa, vamos falar de sopa, né? E você saiu para comprar ali os ingredientes. Você comprou cebola, cenoura, tomate, você gastou R$10. Sempre que você fizer uma despesa para comprar alguma coisa, você precisa pensar que aquele dinheiro tem que voltar para o seu caixa acrescido do seu lucro. Então, se você gastou 10, você no final daquele mês, aqueles 10 tem que ter virado 15, 14, 16, dependendo da sua margem de lucro, tá? Então, muitas pessoas não dão muita bola para precificação, achando que basta vender pelo mesmo preço que o vizinho vende. Aliás, os erros mais comuns são calcular mais ou menos o custo por 3. E quando eu falo mais ou menos é porque geralmente esse custo que é calculado por 3 não é um custo de ficha técnica, é um custo que a pessoa acha ali que tem, mas gasta mais ou menos tanto, então eu vou multiplicar por 3 ou por 4. E isso é tão comum que virou até quase uma regra. Tem pessoas que fazem isso acreditando que dessa forma vão conseguir chegar no preço de venda da forma certa. Isso é um erro muito sério, tá? O outro erro muito comum e também muito sério é você olhar quanto o concorrente cobra e tirar ali R$1. Eu vou ver quanto se cobra na minha região e eu vou vender um pouquinho mais barato. Aí eu te faço uma pergunta. Você já pensou se a pessoa de quem você está copiando o preço tiver feito isso de outra pessoa? Então, uma pessoa abriu uma empresa, ela foi lá na concorrência, copiou e falou, eu vou vender por R$1 a menos. Aí você vai e copia o cara que já tirou R$1 do outro concorrente. A probabilidade disso dar errado é muito grande, né? Porque você não sabe se a outra pessoa fez conta, você não sabe se ela trabalha com produto de qualidade parecido com o seu. E você pode realmente estar perdendo dinheiro. Tem uma percepção, todo mundo vende por esse preço, se eu vender por mais eu não vou vender, então eu vou vender pelo valor que está todo mundo vendendo. Não dá para fazer isso sem você saber de fato quanto você gasta. E a terceira prática muito comum é ir para o nosso amigo Google e pesquisar lá. Preço de sopa na cidade e tal. E aí vem ali no Google tudo, né? Vem promoção, quem está vendendo baratinho porque está ali com estoque alto, vem preço de produto congelado, vem preço de tudo. E aí você pega aquele preço que você achou no Google e fala, eu vou vender mais ou menos por esse preço que está aqui. Isso é muito comum, tá? Eu falo isso aqui para vocês, porque isso é o que eu escuto sempre assim de todos os empreendedores que trabalham com comida, que a precificação é feita dessa forma. Vocês que são meus alunos sabem que não é assim e dentro do curso a precificação está pronta. Mas quem não é, precisa aprender a fazer direito. Por que você não pode fazer isso?
Porque você, quando abre um negócio de comida, você abre um negócio para ter lucro, para você viver do seu negócio, não é isso? A gente, quando pensa, vou trabalhar com comida, vou fazer sopa, vou fazer marmita, vou abrir um negócio de comida, a gente quer viver do nosso negócio. E como que você pode ter certeza que você vai viver do seu negócio se você não calculou o custo daquilo que você vende? Né? Isso que eu falei aqui no comecinho. Se você gastou R$10, aqueles R$10 tem que voltar para você como 15, né? Tem que voltar acrescido do seu lucro. E se você não sabe nem que você gastou os 10, como que você vai se preparar para ter o lucro, né? Como que você vai saber que você está tendo lucro? Porque mesmo quando a gente faz conta e tem um lucro projetado, às vezes a gente na prática não consegue porque descuida, tem desperdício, compra mal. Imagina quando a gente não faz nada, quando a gente não tem ideia de que está tendo lucro, não tem ideia de quanto a gente gasta para comprar um produto. É aquela sensação muito frequente, né? Tipo, eu acho que eu estou trocando 6 por meia dúzia. Eu vendo e o dinheiro não sobra. Parece que nunca tem nenhum dinheiro no meu caixa. Então, para a gente ter essa certeza de que a gente vai ganhar dinheiro com o nosso negócio, a gente tem que fazer a precificação da forma certa, ou então rezar para o santo Omobono, que é o santo protetor dos empreendedores. Mas a gente aqui não vai fazer na base da reza, a gente vai fazer conta, né? A precificação, quando é feita assim, dessa maneira chutada, você pode até por um milagre você conseguir acertar e ganhar dinheiro por um tempo. Mas o que acontece? Isso pode estar acontecendo agora com você que está aí me escutando. Ao menor sinal de instabilidade externa, ou seja, os preços aumentaram, a gasolina aumentou, alguma coisa aumentou, você já não sabe mais o que fazer para manter o seu negócio. Porque como você não sabe o custo, aumentou a gasolina, teve impacto nas compras de mercado no hortifruti, teve uma geada, isso às vezes tem impacto no hortifruti. Fatores externos. Se você não sabe a composição daquilo que você vende, você não consegue tomar uma decisão de tirar um produto do cardápio, de reajustar um preço e ter argumento para falar para o seu cliente por que ajustou. Porque um argumento de falar, subiu tudo. Isso não é argumento, né? Todo mundo sabe que as coisas têm subido de preço, que a gente está vivendo em inflação de novo, mas é bom a gente ter base, né? Não é simplesmente tacar lá um aumento de preço sem justificar. Então, a gente precisa, por isso tudo que eu falei, a gente precisa calcular o preço da forma certa, para que a gente tenha controle sobre o nosso negócio. Quando a gente faz isso da forma correta e acontece algum fator externo, do tipo os preços aumentam, a gasolina aumenta, alguma coisa acontece, você consegue ir lá no seu preço de venda e entender como que você vai fazer para continuar tendo o seu lucro e não fica na base do tomara, sabe? E tem gente que é assim, a pessoa vai lá no Google, pesquisa quanto cobrar por uma sopa na cidade de São Paulo, aí ela acha lá e decide por um preço. Quando acontece alguma coisa assim, a pessoa volta lá para o Google para ver se alguma coisa mudou. Aí o Google está lá com o mesmo preço, só que aí a pessoa vê, puxa, fulano fechou, fulano continua com preço igual. O que eu faço? Será que eu aumento? Será que eu não aumento? Mas é tudo muito será que, né? Você não está fazendo nada de maneira profissional e embasada. Então, como que a gente começa a calcular o nosso preço de venda? Primeira coisa, primeiríssima coisa é você fazer uma ficha técnica do que você vende. O que é uma ficha técnica? É uma ferramenta gerencial de quem trabalha com comida, onde você consegue calcular o custo da sua porção. A ficha técnica é como se fosse uma receita, só que ela tem muitas outras informações além de simplesmente a receita. E assim, algumas informações principais são você ter o peso bruto dos ingredientes que você coloca. O que é o peso bruto? É como você compra no mercado. Você vai fazer uma sopa de abóbora, é abóbora com casca, com semente. Para fazer a sopa, você vai descascar e tirar a semente da abóbora e vai ficar com a abóbora limpa. Que aí é o peso líquido. E na ficha técnica a gente tem o peso bruto, que é o que vai dar o custo do nosso preparo, e o peso líquido, que é o que vai para a panela e vai dar o padrão do nosso prato. A gente sempre tem que saber quanto a gente coloca em bruto para ter o custo e líquido para ter a receita correta. Certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer para calcular o seu preço de venda da forma correta é fazer uma ficha técnica do seu produto. Puxa, não sei por onde começar. Começa da maneira simples, né? Pensa que é uma receita onde você vai pesar tudo. Espera aí, dá um golinho no meu café. Por que é importante a gente partir daí?
Precificação envolve custo, envolve conta e envolve estratégia. Já vou falar da parte de estratégia, mas a gente precisa começar com a parte da conta para saber quanto é o custo da nossa porção. Então, você fez ali a ficha técnica da sua sopa de abóbora com cenoura, de abóbora com abobrinha, de qualquer coisa, e chegou ali num custo de R$ 3,50. Aí, olha o erro aí quando a pessoa fala, eu vou pegar o custo, vou multiplicar por 3. Ela pega R$ 3,50, multiplica por 3 e acha que esse é o preço de venda da sopa. Não é. Tem muitas outras coisas que entram na composição de custo daquilo que você vai vender. E aí tem depois que você calcula o custo, é a hora de você saber para quem você vai vender. Lembra que eu falei que precificação envolve estratégia e envolve custo? Pois bem, quando a gente faz o custo, logo em seguida a gente tem que decidir quem é o nosso público-alvo. Ai, Cláudia, por que isso faz diferença na precificação? Porque você pode, por exemplo, vender a sua sopa como um produto simples, numa embalagem de isopor, daquela bem baratinha, e você vai atingir um determinado tipo de público. Ou você pode vender a sua sopa num copo de papel sustentável, numa sacola linda, e você vai atingir outro tipo de público. Essa é a parte estratégica da precificação. A sopa pode ser a mesma, mas a forma que você vai embalar e vender e passar para o seu cliente qual é o valor da sua sopa, eu estou sempre falando isso aqui, né? Que preço é o que o seu cliente paga pela sua sopa. Valor é o que você entrega. Então, se você entrega uma sopa numa embalagem de isopor bem simplesinha, num saquinho daquele mais barato possível, a percepção de valor do seu cliente ao receber aquela sopa é uma. Se você pega a mesma sopa, bota num copo de papel sustentável, com uma etiqueta linda, uma embalagem bacana, a percepção de valor do seu cliente é outra totalmente diferente. São dois clientes diferentes, o que compra a sopa num potinho de isopor simples e o que paga um pouco mais pela embalagem sustentável. Aí é a parte estratégica da precificação. E por que ela vem depois de você calcular o custo? Porque primeiro você tem que saber quanto custa ali o litro, o quilo da sua sopa. E depois você vai ver aonde você vai posicionar. Ai, Cláudia, eu moro num lugar que só tem pessoas de baixo poder aquisitivo. Eu não vou ter como vender essa sopa nessa embalagem super cara e tal. Tá tranquilo. Não tem certo e errado, sabe? Você pode optar por vender a sua sopa numa embalagem barata, voltada para um público com menos poder aquisitivo. Você pode também, se você está numa região que você tem pessoas de maior poder aquisitivo, você pode vender a sua sopa para pessoas que vão ali entender a sua proposta de valor de forma diferente. E aí vem o segundo ponto da precificação, que é a gente chegar no CMV individual do produto. O que é CMV? Custo de mercadoria vendida individual. Existe o CMV global, custo de mercadoria vendida global. O que é o CMV global? É uma conta que a gente faz uma vez por mês, estoque inicial, mais as compras no mês, menos o estoque final dividido pelo faturamento. E aí a gente acha um percentual. Esse percentual ele tem que mais ou menos bater, uma diferença ali de 1, 2 pontos, com o CMV individual. E o CMV individual a gente acha onde? Na ficha técnica. E por que a gente primeiro faz o custo, depois define para quem a gente vai vender, para então chegar no CMV individual? Porque a gente precisa do custo da embalagem. A gente precisa somar o custo dos insumos com o que a gente gasta na embalagem. E se você optou por vender a sua sopa num potinho de isopor, numa sacolinha mais simples, o seu CMV individual vai ser mais baixo. Se você optou por vender a sua sopa num copo sustentável, numa embalagem super chiquetésima, o seu CMV individual vai ser mais alto. Está todo mundo de acordo? Todo mundo entendeu por que é importante a gente, depois de calcular o custo, definir a embalagem? Me fala se vocês entenderam até aqui. Estou vendo aqui que tem os alunos, quem é aluno entendeu. Quer dizer, se é que já assistiu, já chegou no módulo 3 do curso, isso está lá, já calculado nas fichas técnicas. Então, aí a gente chegou lá na ficha técnica, calculou o custo do nosso produto,
colocou o custo da embalagem, chegou no nosso CMV individual. Tem outros motivos pelos quais a gente deve ter a ficha técnica, e é para a gente padronizar a nossa receita, que isso é importantíssimo, e a gente, depois que chegou no CMV, que chegou no custo, a gente vai partir daí para chegar no preço de venda mínimo. Você sabia disso? Que na ficha técnica a gente consegue, da ficha técnica feita da forma correta, a gente já tem uma ideia de qual vai ser o nosso preço mínimo. E por quê que a gente sabe disso? Porque o CMV ele tem um percentual ideal em relação ao preço de venda. O CMV ele não pode ser mais, não deve ser mais do que 30%, 35% do seu preço de venda. E é por isso que quando a gente na ficha técnica chega no custo, coloca a embalagem, chega no CMV individual, a gente já sabe qual vai ser o nosso preço de venda mínimo. Ai, Cláudia, então vou parar por aí, vou cobrar o preço de venda mínimo e já está tudo feito. Posso? Não, você não deve fazer isso porque você pode estar perdendo a oportunidade de ter uma margem de lucro maior, tá? Se você vai trabalhar com um produto com embalagem mais simples, voltada para um público com menor poder aquisitivo, você possivelmente vai trabalhar perto do preço mínimo. Mas se você vai agregar algum valor ao seu produto, vai dar uma caprichada na embalagem, vai criar ali uma proposta de valor. O que é criar uma proposta de valor? É você fazer aquilo que eu falei ainda há pouco, você vender a sopa, mas entregar um valor, né? Qual é o valor de um pacote de sopas super bacana? É o seu jantar pronto em 5 minutos. É você chegar em casa do trabalho, cansado e cansada, e em 5 minutos você tem um jantar maravilhoso. É você ficar na sua dieta, sem precisar se preocupar em comprar coisas, é você se manter na dieta graças às sopas que eu vendo para você. Isso tudo são propostas de valor, que você fala para o seu cliente, comunica através das suas redes sociais, na sua comunicação por WhatsApp, e você vai fazendo o cliente entender que o que ele está comprando não é só uma sopa, ele está comprando a redução de peso dele, que ele está batalhando há tanto tempo e não consegue, ele está comprando, chegar em casa depois de um dia de trabalho, em menos de 10 minutos depois ele está jantando uma sopa deliciosa. Isso é a proposta de valor. E quando você define bem a sua proposta de valor e consegue passar isso para o seu cliente, você consegue trabalhar com uma margem de lucro maior. E aí, para que você vai trabalhar com o mínimo se você pode trabalhar com uma margem de lucro maior? Não faz sentido, né? Por isso que eu estou aqui falando desde o começo que precificação é estratégia, mais conta. A parte da conta tem que ter, você tem que saber qual é o custo daquilo que você está vendendo para você, a partir dali, começar a definir qual vai ser a sua estratégia. A sua estratégia pode também ser vender barato e muito, né? Se você vai vender por aplicativo, você pode pegar seu produto, calcular o custo, ver qual é o seu preço mínimo, colocar a taxa do aplicativo e trabalhar com o menor preço possível para ganhar no volume. Isso também é uma maneira de você ganhar dinheiro. Não tem certo e errado. Você não pode querer tudo ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui esse produto barato no aplicativo com uma embalagem linda com preço mínimo. Você possivelmente vai perder dinheiro. Você tem que escolher um rumo assim para tomar. A gente não vende para todo mundo. A gente vende para um grupo de pessoas sempre. Dificilmente você consegue emplacar um produto agradando tanto a pessoa que quer comprar um produto baratinho quanto aquela que quer comprar um produto com mais valor. Bom, então a gente partiu do custo, a gente chegou no CMV, a gente sabe que o CMV não pode ser mais do que 30% a 35% do seu preço de venda. O que mais que a gente coloca no preço de venda? A gente tem que colocar os nossos custos e despesas todos. A gente tem que colocar nossa mão de obra, taxas e impostos e também o nosso lucro. Eu costumo brincar aqui que eu não gosto que ninguém chame lucro de sobra. E existe é muito frequente os empreendedores falarem, vai sobrar tanto de lucro. E eu sempre falo, não chama mais lucro de sobra. O lucro não pode ser uma sobra. O lucro tem que ser algo que você projeta para ganhar no seu negócio. Você vai lá na sua ficha técnica, você sabe que você gastou tanto de insumo, tanto de embalagem, que o seu CMV é tanto, que o mínimo que você vai cobrar é tanto, e você tem sim que saber qual vai ser o seu lucro. Não pode ser, depois que você pagar tudo, você vê quanto sobrou. Isso não é forma de você ter um negócio. Você precisa colocar dentro do seu preço de venda um percentual do seu lucro. Se você trabalha em casa, como é
a maior parte das pessoas aqui, eu sei que ainda trabalha em casa. Você vai precisar, na parte de custo de despesa, fazer um rateio daquilo que você gasta por mês e colocar dentro do seu preço de venda. Como que a gente faz um rateio? Por exemplo, o que você gasta de aluguel, de condomínio, as coisas, o que você paga de forma fixa, você vai dividir por 30 dias e você vai multiplicar pelo número de dias que você trabalha. Tá? Isso é uma maneira simples de você chegar num valor diário referente àquilo que você gasta por mês. E a parte de luz, gás, que varia quando você produz, eu acho que a maneira mais correta é você pegar a diferença. Antes eu gastava 50, agora eu comecei a fazer sopa e eu gasto 150. R$ 100 o seu negócio tem que pagar. Até aí é relativamente fácil de você chegar, mas muita gente fica com dúvida na hora de alocar, de ratear esse valor pelo que a pessoa produz, né? Tá tudo bem, Cláudia, eu já sei que eu tenho R$ 100 por dia de custo de despesa, mas como que eu vou botar isso no meu produto? Você tem que dividir. Se você faz sopa, você vai pegar o valor que você gasta por mês e vai dividir pelo número de sopas que você vende. E aí você vai ter um valor alocado a cada sopa. Aí você vai aposto que alguém aí está pensando, mas eu ainda não vendo, como que eu vou saber? Você tem que fazer uma estimativa. Todo negócio, grande, pequeno, todo mundo que vai precifica a primeira vez através de uma estimativa. Tá? Quando as grandes indústrias vão botar algum produto no mercado, elas também não sabem quanto elas vão vender. Aliás, para você ficar um pouco mais tranquila, precificar é um calo de muita gente, até de gente grande, porque sempre tem essa dúvida, né? Mas quanto será que eu vou vender? Você tem que fazer uma estimativa. Até porque quando a gente entra no jogo de forma séria, né, eu vou empreender de forma séria, eu vou ganhar dinheiro com isso, você tem que pôr metas ali no seu dia a dia. Às vezes eu escuto alguns empreendedores falarem, mas eu não sei quanto eu vou vender, como é que eu vou calcular? Você pode até não saber ainda, mas você pode sim se comprometer com uma meta de venda. Se você não tiver uma meta de venda, eu vou vender no primeiro mês 500 sopas. Vai ser difícil até você alcançar alguma coisa, né? Se você vender 200, tá bom ou tá ruim? Se você vender 1.000, tá bom ou tá ruim? Tem que ter ali um número para você alcançar. Um número que seja viável, que você saiba que você consegue produzir sozinho, se você trabalha sozinho ou sozinha. Eu tenho uma dupla, eu trabalho com outra pessoa. Então, quanto vocês dois juntos conseguem? Isso é botar alguém para ajudar. E aí você vai pegar o seu custo, despesa fixo e vai trabalhar usando este número em mente. Depois de um mês, você vai ajustando. Esse mês eu não fiz quase esforço e vendi 500 sopas. Então, eu posso chegar a 800 enfim, vai ser possível eu aumentar a minha venda em 30% sem fazer um grande esforço. E se eu fizer muito esforço, eu consigo chegar a 1.000, e aí você vai traçando ali o rumo do seu negócio. Mas é assim que a gente começa. Então, vamos lá. A gente tem o CMV, que a gente achou na ficha técnica, o custo de mercadoria vendida individual. A gente pega o valor individual de custos fixos e despesas, que nem eu falei para vocês, divide por 30, multiplica pelo número de dias que você trabalha e divide de novo por qual é o tamanho da sua produção. Se você tem um valor de produção em reais, você pode fazer pelo valor. E se você tem número de potes, você vai dividir pelo número de potes, tá? Aí você tem a mão de obra. Cláudia, não tem mão de obra não, porque eu trabalho sozinho ou sozinha. Tem sim. Ninguém trabalha de graça. E depois, você trabalha sozinho ou sozinha. Você nunca vai botar ninguém para te ajudar. Enfim, como é que você pode pensar que esse negócio está sendo produzido e que isso não tem um custo? Você está na cozinha trabalhando. A sua mão de obra tem um valor. Você vai crescer, a sua empresa vai chamar outra pessoa. Você não vai ter que pagar essa pessoa? Então tem que pôr mão de obra sim. Como que você calcula? Se você tem um funcionário contratado, você vai dividir o salário e encargos dessa pessoa por 220 horas e vai chegar ali num valor por hora. Mas a maior parte de vocês aqui não tem funcionário ainda com carteira assinada e contrata a pessoa por dia. Aí eu vou falar assim, cuidado, um alerta aqui para os assuntos trabalhistas, né? Você não deve manter uma pessoa te ajudando ali de forma fixa ou semi-permanente, porque isso pode estar um problema trabalhista mais na frente. No começo, ok, um dia, outro dia, mas na hora que isso virar uma rotina, você deve procurar transformar isso num contrato de CLT.
Mas enquanto você está ali pagando por dia, como é que você faz? Você pega o valor que você paga para aquela pessoa e divide por quantas sopas você produz. Simples assim. Vai dar uns 50, 2,20 por pote. Ai, mas é muito, mas isso é a realidade, tá? É isso que você tem que colocar. Se parece muito, se parece pouco, talvez a pessoa de quem você se inspirou para cobrar um preço mais baixo não considere a mão de obra. E está errado. A gente tem que considerar, seja para a gente um dia poder pagar alguém, tá bom? Porque senão você vai ficar com a sobra, né? Você vai ficar com aquilo que sobra da sua venda, vai continuar chamando o lucro de sobra e você vai ficar com esse valor da mão de obra e vai chamar ele de lucro, mas não é. Lucro é lucro, custo de mão de obra é custo de mão de obra. Que cuidados que você tem que tomar? Você foi lá e somou o CMV individual, custo fixo de despesa, a mão de obra, o lucro, e você chegou no preço de venda. E você já sabe que o preço de venda mínimo é tal, né? Se você tem ali um CMV de 5 e pouco, você chegou ali nos 14, 15 reais de preço de venda. Aí você conferiu, tá tudo certo. Aí você se empolgou e falou, vou vender pelo aplicativo. Botou o produto no aplicativo e começou a perder dinheiro. Claro, porque você começou a pagar 25%, 23%, 26%, dependendo do tipo de contrato que você fez, em cima do seu preço de venda. E isso tomou ali mais até do que o seu lucro. Então, na hora que a gente toma a decisão de vender por aplicativo, essa parte a composição da precificação, ela muda um pouco. Tem componentes da precificação que são em reais, assim, o CMV individual é um valor em real, o rateio de custo de despesa é um valor em real, mão de obra também. E tem percentuais que você aplica em cima do seu preço de venda, como, por exemplo, a taxa de aplicativo e a taxa de cartão. Então, depois que você chega no seu preço de venda, se você for vender por cartão de crédito, por cartão de débito, por aplicativo, você tem que fazer um exercício para ver se aquele percentual vai continuar te permitindo ter lucro, porque isso também é um erro muito comum, infelizmente. Quando a gente vende por aplicativo, quer dizer, como é que você consegue ganhar dinheiro vendendo por aplicativo? Você tem que selecionar produtos que tenham um CMV mais baixo, né? No caso das sopas, quem é meu aluno aqui sabe que as sopas têm CMVs variados. Tem CMV baixinho, de 3 e pouco, tem CMV de R$8, das sopas com queijo. Você quer vender pelo aplicativo, você vai botar a sopa com gorgonzola pelo mesmo preço da outra? Não. Você vai pegar as sopas de CMV mais baixo. Se você abrir aí agora o seu aplicativo de comida, você vai ver que um restaurante que tem perto de você, ele não bota o cardápio todo lá no aplicativo. Se você for ao restaurante, o cardápio tem um tamanho. Se você pedir por aplicativo, o cardápio é outro. Vai ter opção de combo. Por que quem sabe trabalhar por aplicativo faz isso? Para manter o CMV baixo, né? A gente não pode pôr no aplicativo um CMV alto em relação ao preço de venda. Vocês entenderam a questão do CMV ser uma fatia, um pedaço do preço de venda, mas esse pedaço não pode ser maior do que 30%, 35%. Às vezes você se descontrola e fala, não, é um medo muito comum do empreendedor, se eu vender por um preço maior, eu não vou vender nada, então eu vou continuar vendendo por esse preço que eu estou vendendo. E aí você está perdendo dinheiro, né? Por exemplo, está trocando 6 por meia dúzia. Você vai continuar nessa situação de não ganhar dinheiro, de não enxergar o dinheiro no final do mês? Ou será que não é mais proveitoso para você fazer a sua ficha técnica, ou rever a sua ficha técnica? Mesmo os meus alunos que têm a ficha pronta, têm que atualizar o preço lá. Agora a cada 15 dias, antigamente uma vez por mês dava, agora eu falo a cada 15 dias melhor. Atualiza o preço para ver se vão continuar ganhando dinheiro, porque às vezes o preço que você determinou ali no mês de janeiro, quando chega em março, ele já está não sendo tão favorável para você. Então, recapitulando, o que você não deve fazer para calcular o seu preço de venda? Multiplicar custo por 3, por 4, por 2,5, essa conta não existe. Isso ficou tão comum que tem muita gente que acha que isso é uma regra, mas não é, tá? Olhar o concorrente e falar, eu vou começar a vender, meu concorrente vende por tanto, eu vou vender um pouquinho mais barato porque eu vou, inclusive, vender mais do que ele.
o seu concorrente pode ter copiado de outra pessoa, ele pode já estar perdendo dinheiro e você vai copiar o preço de uma pessoa que já está perdendo. Isso não existe. Você não sabe o que ele faz, se o produto é igual, se a receita é a mesma, se o custo é a mesma coisa, se o fogão dele é a gás, o seu é elétrico, ou vice-versa. Não existe, não se copia preço de concorrente. Você pode, depois que o seu preço foi construído da forma certa, você pode dar uma olhada na concorrência. Aí, às vezes, você está acontece também de você estar numa região onde está todo mundo vendendo baratinho, não estão ganhando dinheiro, mas também não estão nem aí. Está todo mundo vendendo barato. E você fala, o que eu vou fazer para conseguir ganhar dinheiro? Você vai trabalhar os diferenciais do seu produto. Se você está numa região que tem muita gente liquidando sopa, liquidando o produto, né, no aplicativo ou vendendo muito barato, você vai fazer um produto diferente, um produto que só você tenha. Porque essa é a forma que você vai conseguir de colocar um preço de venda maior e ter uma margem de lucro que seja conveniente. Outra coisa que você não pode fazer é procurar o preço no Google. Preço da sopa na minha cidade. Não faça isso pela mesma razão. Você vai encontrar preços defasados, preços de pessoas que estão perdendo dinheiro, preços de pessoas até que já fecharam, então não se procura. Preço de venda a gente começa calculando dentro da nossa cozinha. Como que a gente faz isso? Através da ficha técnica. Vai lá na ficha técnica, vê qual é o preço do quilo da sua sopa, determina o valor da sua porção e aí você vai chegar no custo real. E esse custo você vai saber qual é, porque você sabe quanto é o quilo do tomate, da cenoura, do repolho, e você vai perceber que quando você coloca uma sopa detox, por exemplo, que leva repolho, leva folhagem, ela tem um custo bem baixo. Aí você tem uma sopa ali com 7, 8 ingredientes, todos que têm o preço de venda mais baixo. Um deles, vamos supor que essa sopa tenha cenoura. A cenoura aumentou de preço, você vai lá na sua ficha técnica e fala, acho que eu vou tirar a cenoura. Vê o impacto, né, que ela está dando. Se você tiver que tirar a cenoura, você cria uma sopa detox da semana, receita nova, tira a cenoura fora e bota uma receita nova sem aquele ingrediente que está pesando na sua ficha técnica. Isso é você calcular preço da forma correta, tá bom? Porque quando a gente não faz isso, e acontecem esses fatores externos, a gente fica sem saber o que fazer. Ai, meu Deus do céu, aumentou a gasolina. Ai, meu Deus do céu, o mercado está caro. O quilo do frango está não sei quanto. O que eu vou fazer? Você vai lá na sua ficha técnica, vai atualizar o valor da sua sopa e vai ver se você precisa criar uma nova receita. Porque mexer na receita que você já tem, você tem aí uma canja de galinha, por exemplo, padrão da sua soparia. Aí o frango aumentou muito e você está pensando o que fazer. Não é legal você mexer, não é bonito assim, né? Para o cliente você mexer numa receita que é clássica, mas você pode criar uma canja diferente. Canja da chefe, canja do Zé, canja da Cláudia, canja da Maria, cria uma receita nova. E aí na receita nova você, por exemplo, troca a cenoura por batata doce. Troca a cenoura por abobrinha, cria uma receita nova, canja de maio, canja de junho, mas você está olhando para a composição de custo e está vendo, isso aqui está pesando no meu bolso, então eu vou tirar e vou botar outra coisa e vou lançar um produto novo. Essa que é a parte bacana de você ter uma ficha técnica e chegar no preço de venda do jeito certo. Depois que você chegou no custo, você vai ver a sua embalagem, vai definir o seu CMV individual. Custo de mercadoria vendida individual. E aí você vai, a partir daí, adicionar custo, despesa, mão de obra e o lucro para chegar no seu preço de venda. Então, gente, é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu volte aqui em algum ponto. Está todo mundo caladinho hoje. Eu não sei se vocês estão calados porque entenderam tudo ou se estão calados porque estão pensando, ai meu Deus do céu, não fiz nada disso, por onde que eu começo? Meus alunos, eu sei que sabem, mas e vocês que a Elaine está aqui também sabem? Então, vocês entenderam por que é importante, por que é fundamental quando a gente tem um negócio, a gente precificar do jeito certo? Porque é o nosso dinheiro que está em jogo, é o nosso salário que está em jogo. Você acha assim, quando você vai numa loja dessas grandes, tipo loja americana, sei lá, uma loja dessas enormes, tudo que está ali à venda passou por um processo de precificação. Você não pensa que eles colocam uma caneta ali, uma caneta à venda por R$5 e isso não foi precificado. Tudo passou por um processo de precificação.
No nosso universo doméstico é até mais simples, porque a gente está ali com as variáveis mais sob controle, mas não dá para você confundir as ideias, né? Ah, o meu negócio é doméstico, então eu vou fazer desse jeitinho mesmo, vou vender por mais ou menos tanto, eu acho que mais ou menos tanto vai dar. Não tem mais ou menos, gente, é preto no branco, é 1 mais 1, 2, você vai fazer conta para você colocar quanto você vai ganhar de lucro em cada pote de sopa. Eu vou ganhar R$10, R$5, R$8. Aquilo tem que no final do mês estar ali. Vou vender 8, vou ganhar R$8 por pote de sopa, eu vou vender 1.000 potes de sopa. Dá 8.000 no final do mês, você já pensou nisso? Então, será que não vale a pena ter esse trabalho para você no final do mês ver o dinheiro na sua conta? Porque aí você passa a olhar o pote de sopa de outra maneira. Quando a gente não está muito ligado nessa coisa de quanto vai ganhar, você está ali enchendo os potinhos de sopa e no final tem uma sobra. Sobrou assim, deu para você encher mais meio pote. Na hora que você se liga nesse valor que você ganha por pote, você bate o olho naquilo e fala, como assim? Não pode ter meio pote, eu tenho que ter um pote inteiro porque eu vou ganhar mais R$8. Entendeu? Você fica ali ligado em quanto você está ganhando por cada pote. É isso que eu quero que vocês tenham esse sangue nos olhos, assim, que vocês olhem para o pote e entendam. Isto aqui vai me dar tanto de lucro, vezes 1.000 potes são 8.000 na minha conta no final do mês. Não é bom fazer sopa e ganhar isso por mês? Então pode ser 8, pode ser 10, pode ser 15, vai depender do tamanho da produção de vocês. Mas vocês têm que estar olhando para aquilo e enxergando o lucro no pote. Isso você só consegue fazer quando você sabe quanto custou para você fazer. Não pode ser mais ou menos. Ah, uma panela dá mais ou menos tanto. Não pode ser mais ou menos. Quando você vai pagar o seu condomínio, o boleto da prestação do seu carro, alguém te cobra mais ou menos? Não, né? Os centavinhos estão todos lá. Então, a hora que a gente vai ganhar dinheiro também não pode ser mais ou menos. Tá bom? Então, gente, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Todo mundo sabe o que é CMV? Ficou claro para todo mundo? Como é que calcula custo, despesa? Tá dominado? Tá todo mundo com a precificação Não pode ser o lápis atrás da orelha, não. Tem que ser... Assim, é claro que você pode fazer precificação com papel e caneta, com a máquina de calcular, mas tendo uma planilha ajuda muito, porque você economiza muito tempo. Ter uma planilha de ficha técnica e fazer a precificação a partir dali te economiza realmente muito, muito tempo e muita energia também. Então, é um investimento que eu recomendo. Não é porque no meu curso tem, não, tá? Eu já recomendava antes de ter o curso, já usava nos meus negócios antes. A planilha realmente economiza muito tempo. Que bom, Gisela. Fico feliz que você tenha aproveitado. Bom, gente, na quinta-feira vou fazer outra live aqui falando para quem não começou ainda, tá? Aqui eu sei que tem muita gente que já começou, mas vai ser uma live bem assim, por onde que eu começo, quando eu quero empreender e não sei por onde começar, o que eu tenho que fazer, quais são os primeiros passos. Eu coloquei essa caixinha de pergunta aí umas 2 semanas atrás e apareceram algumas dúvidas e uma delas foi a pessoa, não comecei ainda, por onde que eu começo? Então a live de quinta-feira vai ser com esse tema, quero começar e não sei por onde. Aí eu vou falar assim, quais são os primeiros passos que você deve fazer se você ainda não começou a empreender. Eu sou super defensora de empreender com alimentação e sou defensora número 1 de empreender com sopa, porque eu acho realmente um excelente negócio. E eu vou falar o que você pode fazer para você dar os primeiros passos e transformar a cozinha da sua casa numa fonte de renda. Tá bom, pessoal? Então é isso, vou me despedir de vocês aqui. E a gente se vê de novo na quinta-feira, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até quinta.